Fala rapaziada, tudo certo? Estamos de volta. Vamos dar mais uma olhadinha numa classe dos nossos artrópodos, que é um filo extremamente importante e que a gente não pode aí perder esse foco, esse feeling aí. Hoje nós vamos dar uma olhada em duas classes, tá? Nessa aula. A gente vai olhar os crustáceos e a gente também vai olhar os miriápodes, que é quilópode e diplópode, que cai miriápode, o aluno às vezes dá uma pedalada, mas a gente vai falar deles mais pra frente. Começando pelos nossos queridíssimos, olha que foto linda desse crustáceo maravilhoso, dos nossos queridos crustáceos. Aspectos morfológicos, vamos relembrar o que é morfológico, é característica externa. Primeira coisa, a divisão do corpo deles é céfalo, tórax e abdômen. Já vou te fazer uma pergunta, é igual dos insetos, sim ou não? Poxa, Alisson, tu voltou a querer ficar falando desse negócio de novo, Alisson. Poxa, ficar comparando é chato. Não é. Vale a pena, faça. O que eu tenho, então, cefalotórax e abdômen é nos crustáceos, mas nos insetos, que foi o que você já viu, é cabeça, tórax e abdômen. Perfeito? Tu ficou com vontade de dizer cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Ficou ou não ficou, Lucas? Ficou. Ele ficou sim. Olha só. O número de patas, ele é variável, mas geralmente é 5 ou mais pares de patas. E essas patas elas vão ser divididas de acordo com as suas funções. Número de antenas, geralmente 2, antenas grandes e outras menores, que são as chamadas antenas, as grandes, e as antênulas, que são as menores. E aí, como eu falei, esses caras eles vão ter patas focadas em andar e patas focadas em nadar, porque eles são animais que conseguem habitar esses dois ambientes, né? Então, periópodes para andar e os pleópodes para andar e nadar. E ainda tem os urópodes em alguns animais, que é a caudinha ali no final, que serve só para natação, certo? Vamos dar uma olhada no que eu te falei agora? Então, aqui eu tenho, ó, as patas locomotoras, vão ser 5 ou mais pares, né? Aqui você tem elas, aqui você tem os peleópodes, né? Que aqui vai usar para nadar também, e aqui tu tem o urópode, que é tipo a nadadeira que eu falei para vocês. Não é uma nadadeira, mas ela tá focada somente na natação, né? Aqui eu tenho 5 pares de pernas, né? Então por isso eles são chamados de decápodes, e eles têm outras características, dentre elas, as que a gente já falou, o corpo é dividido em abdômen e cefalotórax, não vai ser igual aos insetos, que é cabeça, tórax e abdômen. Então, essa é uma das coisas que cai muito nas questões. E eles vão ter 4 antenas, vão ser tetráceros, né? 2 antenas grandes e 2 pequenininhas, que são as antênulas. Então, as grandonas aqui, elas acabam até se separando ali. E as pinças, que em alguns momentos também são chamados por outro nome, que são os pedipalpos, em alguns materiais também vem chamando de pedipalpo, mas são as pinças, né? Todo mundo lembra desses animais nesse movimento. E aí eu venho para os aspectos fisiológicos do grupo. Aqui eu vou falar de sistema por sistema e vou comparar sim, queira você ou não, nós temos que comparar porque é importante. Olha só, primeiro, o sistema digestório deles é completo, o que isso quer dizer? Que vai da boca até o ânus. Então o sistema circulatório deles, o digestório deles é completo. Já o sistema circulatório, ele é um sistema circulatório aberto. O que é o sistema circulatório aberto? Que ele não ocorre dentro de vasos. Então a hemolinfa, que é o líquido qual roda dentro dos vasos sanguíneos, ele circula pelas cavidades do corpo. E eu tenho então como principal pigmento a hemocianina. Não é hemoglobina, esse pigmento aqui é a hemocianina, que é azulado, mas daí já vai ter transporte de pigmentos respiratórios, o qual não ocorria nos nossos queridos insetos. Os insetos não têm essa capacidade de transporte de gases através da hemolinfa, porque eles não têm pigmentos respiratórios no líquido, certo? O sistema respiratório desses caras ele é branquial e o excretor é por glândulas verdes ou chamadas de antenais. Por isso que alguns dizem, né, que se você comer um camarão tem que tirar a cabeça porque o camarão tem merda na cabeça. Na realidade não é merda, é xixi, né? É o excreta dele que fica na região das antenas ali. E o sistema nervoso, ele é ganglionário e ventral. Então, ó,
forma gânglios e passa pelo ventre. Então, essas seriam. Mas, para ficar mais específico, além dessa imagem, eu separei algumas coisas para vocês. Olha só, a digestão, então, eu tenho a boca aqui e essa boca vai levar até o ânus. Legal. Eu vou ter estômago, hepatopâncreas, intestino, então eu vou ter várias estruturas. E eu vou possuir também nesse indivíduo o sistema branquial de respiração. Então, essa troca gasosa vai ocorrer ali nas brânquias. Então, esses caras não têm pulmões, eles vão ter brânquias, o que é importante. Por quê? Porque se compara nos vestibulares, o inseto tem o quê? Traqueias. Lembra que eu disse que se eu afundar a cabeça do inseto ele não morre afogado? Tem que afundar a bunda, o abdômen dele, né? A parte de trás dele. Então, que é o que vai levar ele a morrer. Daí tá dizendo, porra, Alisson, mas por que esse exemplo? Porque o vestibular vai trabalhar. Já vi várias questões falando, numa situação hipotética, se colocar a cabeça, entendeu? Então, se você colocar a parte do abdômen, sim, a água entra ali, ele acaba morrendo afogado, né? No sistema respiratório, então, eu vou ter essa ventilação, e aqui eu coloco um detalhe importante, tá? Que essas brânquias, elas funcionam através do movimento do escafognático, que é o quê? É uma estrutura que impulsiona a água para fora da cavidade branquial, e esse movimento vai causar uma pressão negativa dentro da câmara branquial, que então vai sugar a água através das brânquias. Então, essa estrutura que fica localizada aqui pertinho da cabeça deles, tá? É que vai fazer com que a água seja sugada por esses animais. Legal, daí vem o sistema circulatório. O sistema circulatório desses indivíduos é aberto, vai ter um coração, mas chega um momento que o sangue se mistura pela cavidade corporal. Então, lembra que ele é aberto, lembra que o sangue é chamado de hemolinfa e o pigmento dele é a hemocianina. Estava lá atrás. Sistema excretor, eu disse que eram as glândulas antenais, que ficavam perto da cabeça, que são essas glândulas aqui, certo? Que são as glândulas verdes ou antenais. Essas glândulas verdes, elas são responsáveis por fazer a liberação dos excretas. Por esse motivo lá do camarão, vou tirar a cabeça porque ele tem merda na cabeça. Não é merda, é o xixizinho dele, é o excreta dele. E o excreta dele, por ele viver na água, vai ser a amônia, tá? Diferente do inseto, que é o ácido úrico, aqui vai ser a amônia. Então, eles vão ter capacidade para dissolver esse excreta bem tóxico, que é a amônia. E para finalizar a parte dos crustáceos, eu vou te mostrar essa imagem ampliada novamente, só para tu ver onde que está o ganglionário ventral, ó. Ele se posiciona aqui. Essa é uma imagem que mostra quase todos os sistemas aí, para tu ter essa noção, certo? O sistema reprodutor deles é muito simples. Vocês têm que saber que a maioria deles é dioico, ou seja, possui macho e fêmea, sexos separados em indivíduos separados, e a fecundação deles é cruzada. Eles não conseguem se autofecundar, então tu precisa de 2 indivíduos para ocorrer a fecundação. O desenvolvimento aí já vai variar, né? Você vai poder ter um desenvolvimento direto, sem fase larval, mas alguns indivíduos podem apresentar desenvolvimento indireto. Mas isso aí tem que ficar bem resolvido aí na tua mente. E aí eu vou falar dos lindíssimos miriápodes, tá? Primeiro, quem são os miriápodes? Os miriápodes são a classe dos quilópodes e a classe dos diplópodes. Esses quilópodes e esses diplópodes, eles têm grandes importâncias. Aqui, a primeira imagem que eu coloco é a característica de um quilópoda, tá? Então, que é a centopeia, que é a lacraia. Ele tem algumas características, depois a gente vai comparar, mas primeiro é muito bom olhar essa imagem. Eles têm uma carapaça extremamente forte aqui, eles têm um exoesqueleto de quitina, a cabeça deles tem 2 antenas, só que as antenas dos quilópodes, das lacraias, elas são antenas longas. E o que eu falei lá na primeira aula de artrópodos, a única coisa que você pode olhar que é diferente em todos e que dá para comparar são as patas. Esses caras têm 1 par de patas por segmento, 1 par de patas por segmento. Pode ver, ó, é 1 par de patas. Eles são carnívoros, têm hábitos noturnos e também acabam tendo veneno algumas espécies.
E esses caras aqui são extremamente resistentes a impactos por causa dessa carapaça absurdamente forte que eles possuem, tá? É uma carapaça fortona. Aí eu tenho a classe dos diplópodes, tá? Que é a diplópoda. Eles são herbívoros e inofensivos, você já deve ter visto eles, mas nós vamos dar uma olhada. Primeiro que eles têm um par de antenas bem curtinhas, e ao invés de ter um par de patas por segmento, eles são chamados de diplópodes. Logo, se eles são chamados de diplópodes, eles têm 2 pares de patas por segmentinho do corpo deles. Então, cara, esses pares de patas são importantes. E eles têm uma característica, né? Quando eles se sentem ameaçados, como eles são inofensivos, eles não atacam. Eles se enrolam numa bolinha e ficam ali todos fechadinhos para poder se proteger. Mas como eu falei, é muito importante a gente conseguir comparar eles. Vamos fazer isso? Olha lá, os aspectos morfológicos. A divisão corporal deles é a seguinte: cabeça e tronco segmentado, eu tenho o meu querido quilópode. Do lado de cá eu tenho o meu diplópode, que é a cabeça e o tórax com o tronco segmentado. Número de patas, no quilópode, 1 par por segmento. No diplópode, 2 pares por segmento. Número de antenas, 1 par nos quilópodes, 1 par nos diplópodes. Só que essas são curtas e essas são longas. Forcípula inoculadora de veneno. O que é isso? É uma estrutura para inocular o veneno, para injetar o veneno. Quem é que é o venenoso? É o quilópode, a lacraia, a centopeia. Esse tem forcípula inoculadora de veneno. Já o nosso queridíssimo diplópode não apresenta. Hábitos. Esses caras são predadores, obviamente, e esses caras são detritívoros, que significa que eles se alimentam de restos de coisas que ficam no solo, que ficam no ambiente. Então eu preciso diferenciar isso, e essas tabelas comparativas, elas possibilitam que eu faça esse jogo, que eu consiga ter essa ideia da zoocomparada, que eu falo para vocês desde as nossas primeiras aulas de zoologia. Em quase todas as universidades é isso que você acaba tendo. Quando a gente faz exercícios, eu tento não fazer essa comparação muito grande, mas você vai pegar os seus exercícios na apostila e tu vai ver que eles acabam fazendo essa relação aí. Massa, galera. Então, esses seriam os aspectos morfológicos importantes dos nossos queridíssimos miriápodes, que são os quilópodes e os diplópodes. Os aspectos fisiológicos são iguais aos dos insetos, seria mais ou menos isso. Então, digestório completo, boca-ânus. Traqueal é o respiratório, o sistema circulatório é aberto, o sistema excretor é por túbulos de Malpighi, certo? Que é igualzinho os que vocês aprenderam nos insetos. O sistema nervoso é ganglionário ventral, e aqui o que vai mudar é no sistema reprodutor, a maioria aqui é dioico, tá? Podem existir sim espécies monóicas, mas a fecundação é interna e o desenvolvimento ele é direto. Então essa fecundação ela vai ser interna nesses indivíduos. Beleza, galera?